Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Forma-C e hoje vai dar sequência do nosso projeto de gestão de mão de obras, tá? Esse é um projeto grande, tem bastante coisa aqui sendo feita, tudo num nível bastante profissional, com um design interessante. A gente saiu lá do zero, desde o bloco de notas, com o nosso rascunho inicial. E se você perdeu as aulas anteriores, eu vou deixar aqui em cima o link para você poder acessar, tá? O que a gente vai fazer hoje é uma continuação do que a gente já estava fazendo. Então é importante que você tenha acompanhado aqui com a gente as aulas que a gente já fez, tá? A gente saiu do zero, estamos explicando cada linha de programação que a gente usou aqui, tá? Mas enfim, a gente está aqui na nossa guia de ordem de serviços, aqui no botãozinho mais, e estamos trabalhando aqui com esse formulário, que é o formulário de inclusão, né, de cadastro de ordem de serviço. O que a gente vai fazer hoje, né? Hoje a gente precisa trabalhar com as caixas de combinação, que são aqui departamento, responsável, categoria, ataque de maquinário, funcionário e o status, tá? Então esses são os itens aqui que eu preciso trabalhar. Algumas delas vão ter mecânica um pouco diferente, a gente vai ter que passar ali uma por uma para a gente entender como cada uma funciona, tá? Então, começando lá pelo departamento, né? Então a gente já criou aqui no Excel uma guia onde a gente lança, né, essas ordens de serviço, e aqui logo no final, na coluna BF, a gente criou uma coluna para departamentos. Então é aqui que ele vai inscrever essas informações, assim como a gente já tem também para solicitante, para categorias e para tipos de serviço, tá? Então isso daqui a gente vai pegar para poder utilizar lá na sua base, tudo bem? Então o que eu vou fazer? Eu vou lá no VBA, vou vir aqui. Esse carinha aqui é o que eu quero mexer, né? Então o CB departamento. Só que eu vou precisar criar dentro do meu módulo de CBS que eu já tenho, que é o módulo que eu atualizo as minhas caixas de combinação. Eu vou criar uma sub que vai atualizar, assim como a gente já fez aqui anteriormente, tá? Então eu vim aqui, ó, sub, e aí eu vou criar aqui um AT departamento OS, para ficar fácil de lembrar que esse é da ordem de serviço, tá? Caso eu precise em algum outro momento. Beleza, então vai aparecer aqui o departamento OS. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou definir uma variável de linha, né, que vai identificar quantas linhas eu tenho preenchidas. Então dim L as double, ok? Depois eu vou dar foco lá na minha planilha onde eu tenho as informações, né? Então o if pl, e aí eu tenho aqui a pl ordens, tá? Que é a planilha onde eu tenho as minhas informações. E um end with para fechar esse bloco, não esquecer disso, tá? Próximo passo é a gente limpar todos os dados que eu tenho dentro daquela minha planilha, né? Então fr ordens.cb, tá? E aí é departamento.raw source vai ser igual a empty. Isso aqui limpa os dados anteriores. Por que tem que limpar os dados anteriores antes de colocar em novas informações? Porque tem a mecânica de exclusão de opções. Então, por conta disso, ele vai precisar fazer isso antes, tá? Depois disso, eu vou fazer o seguinte. Vou lá na minha planilha e verificar se existe pelo menos algum departamento descrito. Ou seja, essa BF2 tem que estar preenchida, né? Senão não faz sentido. Então, if.range, cifrão BF, cifrão 2, ponto velho é igual a empty, quer dizer que não tem nada para ser preenchido. Então, dem existe sub, porque não tem nada para ser feito ali, tá? Caso contrário, então existe alguma informação, eu tenho que saber quantas informações eu preciso colocar dentro da minha lista. Então L, que é a minha variável de linha, vai ser igual a ponto range, cifrão BF, cifrão 1, ponto and xldown.raw, tá? Então isso aqui vai pegar a última linha preenchida, fazendo com que você entenda quantas linhas você tem que colocar dentro da sua caixa de combinação. E depois disso, é só você pegar ali o seu range, né, e colocar dentro do raw source da sua caixa de combinação novamente. Então, fr ordens.cb departamento.raw source vai ser igual, e lembrando que quando eu falo de raw source, eu vou falar sempre do endereço como ele aparece lá no Excel, né? O endereço completo, digamos assim, da sua célula, o seu range de células. Então eu sempre vou fazer assim, aspas, apóstrofe, aspas, e comercial.name, tá? Esse ponto name é para evitar que tenha problemas caso por algum motivo você mesmo ou outra pessoa altere o nome da aba dessa planilha. Isso vai fazer com que ele sempre pegue correto, tá? E comercial, aspas, apóstrofe, ponto de exclamação, cifrão BF, cifrão 2, que é a primeira informação, 2 pontos, cifrão BF, cifrão e comercial L, e aí isso daqui vai colocar os dados dentro da sua lista. Então, de departamentos já foi feito aqui, tá certinho pra gente. Fez isso, vai vir aqui em ordens, quando ele abrir esse user form, ele tem que colocar isso para rodar. Então aqui no user form initialize,
ele já está fazendo aqui bastante coisa, tá? Eu vou colocar um call mdcbs ponto, e aí eu vou pegar aqui o atcb, e aqui eu vou pegar lá o meu item, tá? Que eu acabei de fazer, que é esse aqui, ó, departamento OS, tudo bem? Então, percebe que colocar o OS ali facilita para encontrar, agora que a gente já tem bastante coisa ali dentro, tá? Depois do departamento, a gente vai para o próximo. Então, olha, já fiz aqui o departamento, vou fazer aqui o CAT, né? Categoria, ele também está aqui, olha, que está aqui na BJ, então é quase a mesma coisa, tá? Então, vamos lá e vamos criar aqui uma nova sub para fazer o de categorias, tá? Então, estou aqui no módulo de caixa de combinação, né? O MDCBS. Eu vou vir aqui no sub, AT, e aí categorias OS, e aqui, mesma coisa que eu fiz ali em cima. Se quisesse, poderia até copiar e colar, mas eu vou fazer de novo para todo mundo pegar a manha aqui do que a gente está fazendo, tá? S-double, depois o if pl ordens, fr ordens, ponto cb, e aí, ponto cb vai ser a categoria, ponto raw source, vai ser igual a empty, depois if.range, cifrão B, cifrão J, cifrão BJ, cifrão 2, ponto value igual a empty, then exit sub, mesma coisa que a gente fez antes, porque o primeiro preenchimento vai estar aqui na BJ2, né? Então se essa célula estiver vazia, não tem nada para ser preenchido, então não precisa colocar dados ali dentro, tá? Então por isso eu estou verificando a BJ2. Aí depois vou vir aqui, vou definir o L, vai ser igual a ponto range, cifrão BJ, cifrão 1.end, xldown.raw. Para quem não lembra, xldown é aquele control para baixo, pegar a última linha ali de preenchimento, tá? Depois aí agora sim fr ordens .cb cat.raw source vai ser igual, e aí é o mesmo padrão que a gente fez ali em cima, aspas, apóstrofe, aspas, ponto name, e comercial, né? Ponto name, e comercial, aspas, apóstrofe, ponto de exclamação, cifrão BJ, cifrão 2, dois pontos, cifrão BJ, cifrão e comercial L, tá? Então isso aqui vai colocar os dados dentro do seu próximo item, e aqui um end, o if, para fechar esse bloco, tá? Então foi aqui de categorias, vou colocar ele aqui também vou chamar ele aqui. Então vou vir aqui no call mdcbs.at categorias OS, beleza? Próximo, então foi categorias, foi departamentos, agora é funcionários, né? Funcionários está onde? Então funcionários não está aqui, funcionários vai estar aqui, olha, na guia de funcionários, a partir do nome dos funcionários, que é a coluna B aqui, tá? Então é daqui que ele tem que puxar essa informação. Então, vou vir aqui no CBS novamente, sub, esse é um pouquinho diferente, né? Porque ele vai buscar em outro lugar, tá? Então, mas só vai mudar também o nome da sua planilha, o resto é muito parecido. AT funcionários OS and with, e aí aqui eu vou fazer o mesmo caso, né? Então, deixa eu só dar um espaço aqui e já colocar aqui if pl ordens, ou melhor, funcionário, func na verdade, né? E aí aqui no meio, né, eu vou fazer o meu preenchimento, lembrando que eu preciso aqui de um dim add s-double, ok? Para definir a última linha. E agora vou pegar aqui fr ordens, limpar as informações anteriores, .cb func.raw source vai ser igual a empty, limpei as informações anteriores. Agora eu tenho que verificar a célula B2 para ver se tem alguma coisa preenchida. Lembrando que eu já dei foco na planilha certa, por isso que eu não preciso mexer em nada. If.range, cifrão B, cifrão 2, ponto value igual a empty, then exit sub, né? Então verifiquei se tem alguma coisa preenchida. Caso ele tenha continuado, sinal que tem um funcionário. Então L é igual a ponto range, cifrão B, cifrão 1, sempre saindo da linha 1, tá? Cuidado para não errar, um erro comum. O pessoal coloca às vezes B2 aqui, e aí ele pega um range até a linha 1 milhão lá nos primeiros preenchimentos. Então toma cuidado para que isso não aconteça. Coloca sempre a partir da linha 1, tá? Ponto end xldown.raw, tá? Então você vai pegar a linha certa e aí sim fr ordens ponto cb func
ponto raw source vai ser igual apóstrofe e-comercial.name e-comercial ponto de exclamação, cifrão B, cifrão 2, dois pontos, cifrão B, cifrão e-comercial L. Tá? Então isso aqui vai colocar as informações agora dos funcionários. Criamos a sub, preciso chamar a sub lá no meu user form. Então eu vou vir aqui no ordens, vou criar aqui o call md cbs.at funcionário OS, tá? Então, beleza, foi o próximo, né? Agora responsável, né? Responsável, ele vai ficar aqui na sua guia de ordens mesmo, tá? Então, aqui que é o solicitante, né? BH, tá? Então, mesma coisa, coluna BH agora. Então, vou vir aqui no CBS, criar mais uma sub. Percebe que assim fica mais fácil de você fazer manutenção depois, porque como os itens estão separados, né, poderia fazer todos juntos? Poderia, mas ficaria um código muito grande, ficaria pesado, e você vai ver que na próximo momento a gente vai precisar usar essas atualizações de forma separada. Então você ficaria rodando toda a atualização toda vez, né? Então isso deixaria o seu projeto pesado e faria com que todas as caixas de combinações ficassem de certa forma vinculadas, tá? Então não faça isso, faz de forma separada como a gente está fazendo aqui. Eu sei que parece dar mais trabalho fazer desse jeito, mas a manutenção vai ser melhor e o código vai ficar melhor também, tá? Então beleza, agora o que eu vou fazer? Sub at resp, por exemplo, os. E aí vou vir aqui para baixo, vou criar lá minha variável de linha, dim l as double. Depois vou criar aqui o if pl, e aqui vai ser ordens, and with, e aqui no meio fr ordens.cb, e aqui eu estou falando do resp agora, ponto raw source vai ser igual a empty. Depois if.range cifrão, e agora eu estou na BH, né? Então BH cifrão 2, ponto velho igual a empty, then exit sub, não tem nada para ser preenchido. Caso contrário, L vai ser igual a ponto range cifrão BH cifrão 1, ponto end xl down, ponto raw. E por último fr ordens, ponto cb resp.raw source vai ser igual a apóstrofe e comercial ponto name e comercial novamente apóstrofe ponto de exclamação cifrão bh cifrão 2 pontos cifrão bh cifrão e comercial L, tá? Então fez isso daqui, ele vai fazer o preenchimento, vai colocar os dados ali também para você, fazendo com que você tenha uma estrutura interessante ali de preenchimento. Colocou aqui, agora tem que criar ele aqui no ordens também. Então vou vir para cá, vai vir mais um call md cbs.at, e aí aqui vai ser o resp os, tá? Fizemos aqui o responsável, agora é o status, tá? Status, percebe que a gente não colocou os status aqui, né? Então ele tem aqui a estratégia, mas eu vou criar ali status fixos para essa pessoa, tá? Então por isso que ele não está aqui como uma opção, tudo bem? Então esses status, ele vai ser um pouquinho diferente, mas vamos lá de novo no CBS, vamos criar uma nova sub at status os. E aí aqui você vai fazer a seguinte, olha, uma outra forma de você fazer isso, tá? With fr ordens.cb status and with. Então agora eu tenho foco na própria fr, tá? Eu falo assim, ó, ponto clear, limpa todas as informações, depois ponto add item, e aqui eu vou colocar opções fixas, não tem igual aqui, tá? Já vai direto para os aspas, tá? E aqui você vai colocar o texto da forma com qual você quer que apareça, tá? Então, por exemplo, se eu estou falando ali de ordem de serviço, eu quero colocar o seguinte, em aberto, por exemplo, né? Então aquilo que está aguardando ali a execução, tá? E eu vou colocar aqui também add item concluída, né? Então para aquilo que já foi finalizado, eu até vou chamar aqui de finalizado. Vou colocar um outro aqui, olha, add item, tá? E aí você fica livre para colocar as opções que você quiser, tá? Eu vou colocar aqui um outro, por exemplo, como parado, né? Ou seja, por algum motivo foi interrompido ali aquele trabalho, né?
Aí vão haver, obviamente, justificativas. Por exemplo, começou a fazer manutenção e percebeu que tinha algum outro problema, precisa de uma peça, precisa de uma coisa, e teve que parar aquele serviço por algum motivo, então ele está parado. Ele foi iniciado, mas não foi concluído ainda. Tá? E aqui você pode ir criando quantos você quiser. Eu vou deixar esses 3 aqui, tá? Então para mim aqui vai ser suficiente por enquanto. Vou até colocar mais um aqui a ponto, da item, como cancelado também, tá? Beleza. E aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar isso aqui em ordem alfabética. Então eu escrevi todos para ficar mais fácil, para eu ver quais que eu ia querer realmente. Ctrl X, colocar aqui, olha, então cancelado vem primeiro. E, F, G, I, P, beleza, o resto tá tudo certo aqui já, tá? Então assim ele vai colocar as opções também em ordem alfabética. Tem que chamar esses dados lá no meu formulário, tá? Então eu vou vir para cá, vou fazer mais um call, mdcbs.at, né? E aqui eu vou ter status OS, tá? Então agora ele vai colocar as opções também certo. Depois do status a gente vai para os tags, né? Que são os tags ali de maquinário, tá? O tag de maquinário, ele vai vir daqui, olha, e eu tenho aqui na minha coluna B também, então é daqui que saem essas tags, ok? Então vamos fazer aqui mais uma atualização de CBS. Então sub at tag OS, e vou deixar aqui o dim l as double, vou colocar aqui o if pl, e agora é o pl mac, que é onde tenho essas informações, and with, e aqui no meio fr ordens.cb tag .raw source é igual a empty, né? Então limpei os dados antigos. Vamos conferir se tem pelo menos um tag para colocar. Então if.range cifrão b cifrão 2 ponto velho igual a empty them exit sub. Então se não tiver nada para ser preenchido, sai do código, vai ficar vazia a caixa, e é isso o certo mesmo. Depois, então eu sei que existem l ponto, vai ser igual, né, ponto range cifrão b cifrão 1 ponto end xl down ponto raw. Descobrir quantas linhas eu tenho preenchido, ou seja, quantas tags eu tenho disponíveis. O próximo passo é colocar o raw source. Então fr ordens ponto cb tag ponto raw source vai ser igual a apóstrofe e-comercial.name e-comercial apóstrofe ponto de exclamação, e aí cifrão B cifrão 2 dois pontos cifrão B cifrão e-comercial L, tá? Então isso aqui vai colocar as informações de tags. Vamos chamar agora as tags aqui no meu formulário. Percebe que a gente vai fazendo aqui aos poucos, tá? Com mdcbs.at e agora vai ser o tag OS, tá? Então foi mais um. E aí a gente vai para o último, né, que é a CB tipo, né? Tipo é o tipo de trabalho. O tipo de trabalho ele está aqui, olha, no tipo de serviço, né? Que vai ser na coluna BL, ok? Então vamos fazer ele aqui também no módulo CBS primeiro. Então sub at tipo OS. E aqui eu vou ter dim l as double with pl ordens and with limpa a informação da formulário, né? Então fr ordens ponto cb tipo ponto raw source vai ser igual a empty, né? Aí depois verifica se tem algum tipo preenchido. Então if.range, e aí aqui eu estou na BL agora, né? Então cifrão BL cifrão 2 ponto velho igual a empty then exit sub. Depois L vai ser igual a ponto range cifrão BL cifrão e comercial, e aí eu vou colocar cifrão BL cifrão 1, né? Ponto end xl down ponto raw. E por último, só colocar o último nos nossos ranges aqui. Então fr ordens ponto cb tipo ponto raw source vai ser igual apóstrofe e-comercial ponto name e-comercial apóstrofe ponto exclamação cifrão bl cifrão 2 dois pontos cifrão bl cifrão e-comercial l. Então eu coloquei aqui as últimas informações da caixa,
Vou vir aqui no FR Ordens e vou adicionar lá no meu User Form Initialize, tá? Então deixa eu vir aqui no User Form, pronto, e vou chamar a última das nossas atualizações, então coimd cbs.at, daí aqui vai ser o tipo S, tá? Então agora chamamos todos os itens, todos eles estão preenchidos. Tem aqui 2, 4, 6, 7 caixas de combinação e 2, 4, 6, 7 calls ali de atualização para as referentes caixas de combinação. Então percebe, quanto mais caixa de combinação você tem, mais informações ali você vai ter que atualizar, mais subs você vai ter, tá? E aí, se eu rodar agora o código dessa forma, né, se eu vier aqui em departamento, ainda está vazio, responsável, ainda está vazio, categoria, ainda está vazio, tag de maquinário, já puxou as tags aqui, então tá certo, tipo está vazio e status está aqui com as informações também, né? Funcionário também já puxou aqui os nomes dos funcionários, tá? Então percebe que tudo aquilo que já tinha informação, ele trouxe para cá e trouxe de forma correta, tá? Qual é o próximo passo? Departamento, categoria, responsável, tipo, né? E o tipo, eles vão precisar conseguir cadastrar essas informações e também excluir essas informações pela própria caixa de combinação. A gente vai fazer isso na próxima aula para não ficar muito longo, tá? Mas o próximo passo é colocar e excluir aí os seus dados dentro dessas caixas de combinação. Agora que a gente já tem as suas atualizações feitas, fica muito mais fácil. Eu fico por aqui, até a nossa próxima aula.